Desejo que o Senhor fale ao teu coração e para isso eu vou trazer uma palavra abençoada, uma palavra que em primeiro momento vai te confrontar, mas depois ela vai te mostrar o que Jesus realmente espera de você como cristão, tá bom? Eu tenho certeza que você vai alegrar o coração de Deus se você colocar em prática tudo o que eu te trouxer aqui. E depois nós vamos fazer uma oração pela sua vida, pela sua família e principalmente por aqueles que ainda não tomaram essa decisão, tá certo? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, clica no botão abaixo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative ele para você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar uma mensagem nova. Eu quero que você saiba que todos os dias eu estarei aqui orando por você, unindo a minha fé com a sua, e eu já tenho visto grandes coisas que Deus tem feito. E eu louvo ao Senhor por tudo, porque eu sei que essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo de Deus. Então vamos começar com a mensagem de hoje. Nós sabemos que o amor é uma das principais características de Deus, não é assim? A Bíblia diz lá em 1 João que Deus é amor. Então Ele ama a todos da mesma maneira e nós também somos chamados para amar ao nosso próximo. E lembrando que isso não é uma opção, isso é um mandamento que Jesus nos deixou. Porque se Ele nos amou de tal forma que Ele entregou a vida por nós, será que nós não conseguiríamos amar também ao nosso semelhante? Então, se nós não demonstrarmos amor, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Mas você pode estar se perguntando agora, mas pastor, quem é o meu próximo? Quem eu devo amar de verdade? Tem muita gente que acredita que o seu próximo é aquela pessoa com quem você mais se identifica. Mas não é isso. O próximo é todo aquele que surge no seu caminho. Seja alguém agradável ou seja alguém que não tem as mesmas ideias que você, alguém que talvez não faça por merecer, entendeu? Não importa. O importante é que essa pessoa está no seu caminho e Deus espera que você demonstre o amor de Cristo. Amém? E aí vem uma questão muito complicada, né? Eu percebo que muitos cristãos, eles começam a olhar para aqueles que não querem saber de Deus como se não fossem os seus próximos, mas sim os seus inimigos. Então ele sempre vê essas pessoas com um olhar negativo, sempre começa a reclamar sobre elas, sempre começa, parece que desejar o mal, sabe? Quando aquela pessoa ela colhe as consequências e a pessoa começa a dizer, mas também não busca a Deus, não quer saber de Jesus, olha aí o que deu, né? Então não é essa atitude que a gente tem que ter. Deus ele dá oportunidade para todos, mas se a pessoa não aceitou ainda, talvez seja porque não é a hora. E você tem que entender que Deus tem um tempo para todas as coisas. E outra coisa muito importante, você tem que entender que essas pessoas estão iludidas por Satanás. Elas estão cegas espiritualmente, assim como eu e você estávamos antes. Na verdade, nós estávamos presos ao pecado, nós estávamos iludidos com as coisas deste mundo, e até que um dia Deus teve misericórdia de nós, Deus abriu os nossos olhos, e a Bíblia diz que quando alguém aceita Jesus, o véu que estava sobre os seus olhos é retirado. E então ela começa a enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. Ela começa a perceber que ela perdeu muito tempo da sua vida. E muitos que já têm uma idade avançada, eles começam a dizer, nossa, como é que eu pude ser tão cego assim? Como é que eu desperdicei tantos anos da minha vida? Essa conclusão que a pessoa chega só é possível porque o Espírito Santo abriu os seus olhos. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê paciência, que nos dê amor e principalmente compaixão. Compaixão não é você ter dó da pessoa, não, é você se colocar no lugar da pessoa e você querer ajudar aquela pessoa. E para isso eu quero ler uma passagem que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 24 ao 26. Olha o que diz. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha isso, irmãos, eu creio que o Espírito Santo vai falar com muita gente aqui, já está falando, porque essa passagem mostra que nós não devemos brigar, mas devemos ser amável para com todos, independente se a pessoa fez suas próprias escolhas erradas, ou até mesmo se essa pessoa desejou mal contra nós. Nós devemos pagar o mal com o bem. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível. Quando nós caminhamos com Jesus, o Espírito Santo nos ajuda, Ele coloca amor no nosso coração, compreensão, e assim a gente começa a enxergar aquela pessoa não como uma pessoa perdida, mas como uma pessoa que pode ser transformada pelo Senhor. Amém?
A Bíblia diz que quando Jesus ele se encontrou com Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem mau, um homem que era egoísta, avarento, e Jesus convidou aquele homem para ir até a casa dele. E naquele momento, a Bíblia diz que a multidão toda começou a comentar: nossa, mas Jesus vai na casa daquele homem mau? Então as pessoas tiveram um olhar preconceituoso. Eu sei que aquele homem fazia por merecer. Ele não tinha uma imagem boa porque ele plantou aquilo na vida dele. Mas Jesus via aquilo como uma oportunidade daquele homem ser salvo. E quando aquele homem se deparou com Jesus, ele foi tocado, foi transformado. Então ele disse: Jesus, eu vou devolver o meu dinheiro para os pobres porque eu roubei das pessoas. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Então a mensagem do Evangelho, irmãos, não é para pessoas perfeitas, não é para pessoas ideais, mas é para pessoas erradas, pessoas doentes. É para isso que Jesus veio a este mundo. Então você que está me ouvindo, muitas vezes as pessoas te ignoram, as pessoas te criticam, te ofendem, mas saiba que Jesus te ama. Jesus ele te aceita como você é. E é lógico que Jesus não vai querer que você permaneça assim para o resto da vida, porque ele te ama. Ele quer que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com ele. Então ele te aceita como você é, mas ele não se contenta enquanto ele não transforma a sua vida. Eu sou prova disso. Quantas vezes o Senhor pegou no meu pé, o Senhor me convenceu, o Senhor me disciplinou. E essa demonstração do amor de Deus é que foi me transformando. Foi a compaixão de Deus. Quantas vezes eu errei e eu achava que Deus iria pesar a mão sobre mim. Mas aí ele demonstrava graça, misericórdia, e aquilo mudava o meu coração. O amor de Deus é que transforma. Amém? Eu costumo dizer que a compaixão cura mais do que a condenação. Então preste muita atenção em como você tem tratado as pessoas. Porque quando uma pessoa rejeita a mensagem do Evangelho, ela não tem ideia do que ela está fazendo. Ela não sabe que ela está fechando a única porta de salvação, que é Jesus Cristo. E é por isso que Cristo intercedeu por aqueles que estavam crucificando Ele. E Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E durante o ministério de Jesus, o que Ele mais ensinou? Ele ensinou os seus discípulos que deveriam cumprir 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a si mesmo. Amém? Então ele sempre dizia: amem os outros como eu os amei. Sabe? E esse ensinamento foi praticado por ele o tempo todo. E é por isso que Jesus intercedeu por aqueles que o acusaram e o crucificaram. E talvez você esteja aí pensando: mas pastor, é muito difícil isso, eu não dou conta não, é muito complicado amar esse parente meu, amar essa pessoa aqui dentro de casa que só dá trabalho. Eu sei, irmãos, mas nós precisamos pedir que Deus mude o nosso coração. E quando a gente entende que ser cristão não é seguir só uma religião, mas é seguir os passos de Cristo, nós vamos sempre orar nessa mesma direção. Jesus, transforma o meu coração, me ensina a perdoar, me ensina a amar, assim como o Senhor tem me amado. Então, irmãos, o chamado de Deus é para ser luz, luz neste mundo de trevas. E não adianta nada a gente pregar uma coisa, mas viver outra, sabe? Então a pergunta que fica para nós hoje é: será que realmente acreditamos no que a palavra de Deus diz? Porque se nós acreditamos de verdade, significa que nós fomos salvos, nós fomos perdoados, não porque merecemos, mas porque Ele resolveu nos amar. E por isso aqueles que não entregaram sua vida para Jesus ainda estão nas trevas, ainda estão condenados. E por isso nós que somos servos de Cristo devemos demonstrar esse amor a fim de que essa pessoa seja transformada. Eu sei que não vai ser fácil, mas é possível. Então nós vamos orar nesse sentido hoje e eu creio que Deus ele vai mudar o teu coração. Se você não tem dado um bom testemunho, se as pessoas não têm visto o amor de Deus na sua vida, você vai pedir para o Senhor te transformar e eu tenho certeza, é o maior desejo dele. Tem muita gente aí para ser salvo, irmãos. Tem muita gente que precisa ser ganha para Jesus e isso só vai acontecer se nós dermos o bom testemunho, sabe? Aquela pessoa complicada, aquela pessoa que todo mundo julga, ninguém acredita nela, ela tem que olhar para você e ela tem que enxergar uma esperança. Ela tem que pensar: nossa, com ele eu tenho vontade de me abrir. Com aquela pessoa eu conversaria com ela, porque ela é diferente. Eu estou acostumado a ver tanta gente aí usando a religião em favor próprio, mas parece que ela é uma pessoa de Deus, uma pessoa que demonstra amor ao próximo. Então essa pessoa, irmão, ela pode chegar até você de ver o seu bom testemunho. E é por isso que nós vamos orar agora. Nós vamos pedir que o Senhor abra os olhos espirituais das pessoas, de todos aqueles que estão cegos espiritualmente, e que o Senhor mude a gente também. Porque às vezes a gente quer mudar a pessoa e a gente sofre,
porque não vai ser no nosso tempo, não vai ser do nosso jeito, mas nós temos que crer que Deus já está trabalhando, que Deus já está movendo em nosso favor. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que ouviram esta mensagem, meu Pai. Oh Deus, nesse momento há tantas pessoas que estão feridas, machucadas, desanimadas, porque parece que nada está acontecendo. Parece que as suas orações não são respondidas, parece que o Senhor nunca muda esse casamento, nunca muda essa pessoa. Oh Jesus, mas ainda que as pessoas não mudem, nós precisamos mudar. Por isso, Jesus, coloca amor no nosso coração, coloca compaixão, misericórdia, que a gente venha demonstrar compaixão, Senhor. Oh Deus, é tão difícil às vezes amar aquele que não merece, aqueles que têm uma vida tão complicada, tão atribulada. Jesus, quantas pessoas estão agora sofrendo porque estão tomando más decisões? Essas pessoas fecharam o coração para Jesus. Oh Senhor, que o Senhor tenha misericórdia delas, faça elas enxergar que o caminho é Jesus Cristo, Senhor. Abra os olhos espirituais delas, Senhor. Tem misericórdia dos nossos pais, nossos irmãos, porque muitas vezes eles criticam a nós, muitas vezes eles nos julgam, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, tenha misericórdia deles, não deixe eles continuarem no erro, não deixe eles serem iludidos por Satanás. Jesus, entra com provisão na nossa casa, muda a nossa história, Senhor, muda a nossa família. Nós estamos aqui não de brincadeira, mas estamos aqui orando, Pai, porque cremos no milagre. Cremos que o Senhor está operando em nosso favor. Oh, meu Deus, estende a Tua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos ajude a continuar orando. Porque muitas vezes, meu Pai, a gente desanima sim. Muitas vezes a gente sofre e a gente vê que parece que não tem mudança de vida. Essas pessoas continuam no erro, no pecado. Mas Jesus, assim como o Senhor teve paciência conosco, tem paciência com essas pessoas. Jesus, nos dê um coração novo, um coração perdoador, um coração que ama. Nós queremos ser parecidos contigo, Jesus. Oh Senhor, transforma o nosso coração, que a gente venha conseguir dar atenção àqueles que estão sofrendo, àqueles que querem se abrir, que a gente separe um momento do nosso dia, Senhor, para ouvir as pessoas. Oh meu Deus, nós sabemos que o Senhor nos deu a responsabilidade de sermos luz neste mundo. Senhor, que não deixe nada, Senhor, atrapalhar essa luz, nenhum pecado, nenhuma preocupação, mas que a gente seja usado nas Tuas mãos para alcançar multidões. Oh meu Deus, que nós sejamos como Abraão, o pai de multidões. Nós queremos, meu Pai, trazer toda a nossa casa, nossos amigos, tudo para a Tua presença, Senhor. E que o Senhor nos ajude a entender uma coisa, que não é por força, não é por violência, não é na nossa sabedoria, não é pelas nossas palavras, mas é pelo Teu Espírito Santo. Oh meu Deus, em nome de Jesus, venha nos usar, Senhor, e que o Senhor alcance toda a nossa casa. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos.
E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém?
Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação.
que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora, dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom,
o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.